Bom, pessoal, mais um exemplo, né? 2 vezes y duas linhas, mais 3y' mais y igual a t ao quadrado, mais 3 vezes o seno de t. Então, a gente vê que essa equação não é homogênea, porque o meu g de t é diferente de zero, né? E se a gente observar, a gente tem aqui uma soma. Então, a gente vê que a solução de uma equação diferencial desse tipo, né? É dada pela soma da minha parte homogênea, mais a soma da minha parte parcial. Porém, nesse caso, a gente vai ter duas soluções parciais, uma para t ao quadrado e uma para 3 vezes o seno de t. Ou seja, a gente vai ter um g de t 1, né, que é t ao quadrado, e vai ter um g de t 2, que é 3 vezes o seno de t. Então, resolvendo a primeira parte homogênea, né, eu preciso da equação auxiliar, ou seja, 2 vezes r ao quadrado mais 3 vezes r mais 1, igual a zero, porque a minha parte é homogênea. Então, a gente precisa encontrar o valor de delta, né? Menos 4 vezes a vezes c, onde a é 2, b é 3 e c é 1. Substituindo os valores, então eu vou ter 9 menos 4 vezes 2 vezes 1. Então, delta, né, vai ser igual a 1. Então, se eu tenho um delta maior que zero, né, a gente precisa encontrar os valores de R1 e de R2 para dar a solução. Então, aqui vai ser menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes a. E aqui vai ser menos b menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, aqui eu vou ter menos 3, né, mais 1 sobre 4. E aqui eu vou ter menos 3 menos 1 sobre 4. Ou seja, aqui vai ser menos meio, né? E aqui eu vou ter menos 1. A solução da minha parte é homogênea, então vai ser C1 vezes a exponencial de menos meio t, né? Mais C2 vezes a exponencial de menos t. Então, aqui eu já encontrei, né, a minha solução da parte homogênea. Então, partindo para a parte não homogênea, né, a gente tem dois g de t's, conforme foi dito no início. Então, vamos pegar aqui o primeiro g de t, que é t ao quadrado, né, ou seja, uma equação do segundo grau. A gente definiu na aula de conceitos que a solução para esse tipo de função seria at ao quadrado mais bt mais c, né? Então, quem é a minha derivada, né? No caso, a minha primeira derivada dessa solução. Então, vai ser 2 vezes a vezes t mais b, né? E quem é a minha segunda derivada para essa solução? A minha segunda derivada vai ser o t sai, né? Só sobra 2 vezes a e o b é constante. Então, eu já tenho aqui minhas soluções, né? Lembrando que a gente precisa levar em consideração os coeficientes, no caso, as constantes, 2, 3 e, nesse caso, 1, né? Então, a minha solução vai ser multiplicada por 1, a minha primeira derivada vai ser multiplicada por 3 e a minha segunda derivada vai ser multiplicada por 2. Feito isso, né? A gente só precisa resolver esse sistema para encontrar o valor de a e b. Então, da mesma forma, para a gente resolver esse sistema, né, a gente pode isolar as funções, no caso, t ao quadrado. Então, tudo que estiver multiplicando t ao quadrado, que nesse caso aqui eu tenho a vezes 1, a, né? E para t ao quadrado eu só tenho esse termo. Depois eu vou pegar o t, né? Ou seja, tudo que estiver multiplicando t. Então, aqui eu tenho b vezes 1, então b, né? Aqui eu tenho 2a vezes 3, então, mais 6a, né? E fechei aqui o t também. E também vou, né, colocar em evidência tudo que estiver sendo apenas constante. No caso, c vezes 1, c, né? Aqui eu tenho b vezes 3, ou seja, mais 3b. E aqui eu tenho 2 vezes a vezes 2, ou seja, 4a. Tudo isso, né, vai ser igual a t ao quadrado.
Então, seguindo aquela regra, né? Aqui eu vou ter três equações, funções iguais, eu igualo ao que estiver sendo multiplicado pela função, né? Funções diferentes, eu igualo a zero. Ou seja, t ao quadrado, a vai ser igual a 1, né? Porque eu só estou sendo multiplicado aqui por 1. T ao quadrado, funções diferentes, ou seja, b mais 6a é igual a zero. Da mesma forma aqui, né? Eu não tenho função, no caso constante, e eu tenho t ao quadrado. Então, c mais 3b mais 4a igual a zero. Então, aqui a gente já consegue identificar que a é 1, né? E que b mais 6a, ou seja, b é igual a menos 6a, né? Então, se a é 1, b é igual a menos 6. Então, né, se a gente tem o valor de a e de b, basta fazer a substituição nessa equação, né? Então, menos 3 vezes menos 6, menos 4 vezes a, que é 1. Ou seja, né, eu vou ter 18 menos 4, c vai ser igual a 14. Então, agora que eu tenho o valor de a, b e c, né, eu posso determinar, né, que minha solução do meu primeiro g de t, né, minha solução parcial 1, vai ser a, né, no caso at ao quadrado, que é 1, ou seja, t ao quadrado, mais bt, ou seja, menos 6t, mais c, que é 14, ou seja, mais 14. Essa aqui é a minha primeira solução parcial, né? Partindo para o segundo g de t, ou seja, quando o meu g de t, no caso 2, que vai ser 3 vezes o seno de t, né? Então, a solução parcial para esse tipo de função, no caso trigonométrica, ela é igual a vezes o cosseno de t, né? Mais b vezes o seno de t. Então, a gente precisa aqui da primeira derivada, né? Ou seja, a derivada do cosseno é menos seno, né? Mais derivada do seno é mais cosseno, né? E a segunda derivada, ou seja, derivada do seno é o cosseno, né? Eu já tenho menos aqui, então não inverto o sinal. Então, menos a vezes o cosseno de t. E aqui, né? Derivada do cosseno é menos o seno de t. A gente não pode esquecer, né, de levar em consideração a minha equação diferencial dada no início, né? 2 vezes y, duas linhas, mais 3 vezes y' mais y, né? Então, no caso, eu levo em consideração essas minhas constantes, né? Esses meus índices, ou seja, a minha solução é multiplicada por 1, a minha primeira derivada é multiplicada por 3 e a minha segunda derivada é multiplicada por 2. Então, agora, né, basicamente, a gente só precisa resolver esse sistema e encontrar o valor de a e b. Então, da mesma forma, né, a gente isola a função, por exemplo, cosseno de t. Quem é que está multiplicando cosseno de t? Então, aqui eu tenho a vezes 1, né, ou seja, a. Aqui eu tenho b vezes 3, ou seja, mais 3b, não é isso? Aqui eu tenho menos a vezes 2, ou seja, menos 2a, mais o seno de t, né? E eu coloco em evidência tudo que está multiplicando o seno de t, ou seja, b, né? E aqui eu tenho menos a vezes 3, ou seja, menos 3a. E aqui eu tenho menos b vezes 2, então menos 2b. Tudo isso, né, igual a 3 vezes o seno de t. Lembrando que, né, funções diferentes eu igualo a zero. Funções iguais eu igualo ao que estiver multiplicando. Ou seja, a menos 2a, eu vou ter menos a mais 3b, né, igual a zero, porque são funções diferentes. Já aqui, né, funções iguais, ou seja, eu vou ter
menos b menos 3a igual a 3. Com isso, né, eu posso dizer que a é igual a 3b, né? E aqui eu posso reescrever da seguinte forma. Já que a é 3b, então menos b, né? Menos 3 que multiplica 3 vezes b, tudo isso, né? Igual a 3. Ou seja, eu vou ter menos b, né? Menos 9b igual a 3. Então, b, né? Vai ser igual a menos 3 sobre 10. Se eu sei que b é isso, né? Ou seja, a vai ser igual a 3 vezes menos 3 sobre 10. Então, menos 9, né? Sobre 10. Então, minha segunda solução parcial, né? Vai ser igual a menos 9 sobre 10, que multiplica o cosseno de t, menos 3 sobre 10, que multiplica o seno de t. E agora sim, né, eu posso, né, dar a minha solução final da equação diferencial. Então, minha yt vai ser a soma da minha solução da parte homogênea, mais a minha solução da parte parcial 1, né, mais a minha soma da parte parcial 2. Ou seja, yt, né, a parte homogênea que a gente viu no começo do exercício, C1 vezes a exponencial de menos meio t, mais C2, que multiplica a exponencial de menos t, né? E agora vem a minha solução da primeira parte, né? Quando o meu g de t foi t ao quadrado, ou seja, a gente obteve, né? T ao quadrado menos 6t mais 14, né? E a minha segunda parte parcial, né? No caso, quando o meu g de t foi 3 vezes o seno de t, ou seja, menos 9 sobre 10 vezes o cosseno de t, menos 3 sobre 10 vezes o seno de t. Então, essa aqui, né, é a solução da minha equação diferencial pelo método de coeficientes determinados. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!